Meu nome é Oliver, tenho 18 anos, moro em New Jersey, Estados Unidos. Hoje vivo assustado e preocupado. Minha família morreu e minha casa foi destruída por um jogo. Isso, por um maldito jogo. Esse jogo se chama The Testing Adventures. Vou contar desde o começo como essa maldição começou. Eu estava no meu computador, navegando pelo eBay, procurando por um PC novo, já que minha irmãzinha o destruiu acidentalmente com um vírus. Eu tinha deixado ela usar. Um grande erro, ela sem querer acessou um site que tinha um vírus que deletou minhas contas e queimou meu antigo computador. Fiquei estressado e muito bravo com minha irmã. Se não fosse pela minha mãe eu teria a matado. Bem, continuando, estava no eBay, procurando por um computador novo, até que achei um que ele parece ser de 2006. Um PC bem antigo e pelo incrível que pareça, ele era grátis. Bem, quase grátis. Quis dizer que ele era extremamente barato. Custava apenas $2. Achei meio estranho, mas comprei. No dia seguinte, ele chegou em casa. Eu finalmente pude usar meu computador. Coloquei ele na tomada e coloquei internet. Fiquei feliz demais. Não deixaria mais de jeito algum minha irmã usá-lo. Minha mãe, por precaução, comprou um tablet para minha irmã. Fiz minhas novas contas e fui no YouTube ver alguns vídeos. O verdadeiro inferno começou semanas depois. Eu estava na área de trabalho, procurando algum jogo nele, e achei aquele maldito jogo que foi responsável pela morte de minha família e a destruição de minha residência. Lá estava ele. The Testing Adventures.exe. Eu cliquei e fui no menu. Nele aparecia apenas o nome e o botão de play. Eu cliquei e era um jogo bem divertido. Você poderia criar os cenários, fases, algumas habilidades, inimigos, jogador e etc. Só digitando palavras. Tudo aquilo era feito só por pontinhos, vírgulas e outros caracteres do teclado. Era bem divertido. Eu criei meu personagem e o chamei pelo meu nome. Eu fui jogando e era bem legal. Relembrou minha infância no meu computador antigo. Eu criei 11 fases. Depois de alguns dias, já estava na 8ª fase, que era bem complicada, mesmo eu sendo o criador do jogo. Era difícil demais. Cheguei na 9ª e antepenúltima fase. O que realmente me assustou é que o mapa não foi de acordo com o que eu criei, mas prossegui. Depois de um tempo fui percebendo a semelhança do cenário com o meu bairro. Era exatamente igual ao bairro onde eu morava. Eu até me estranhei. Fui derrotando os inimigos e fui percebendo duas coisas: que os oponentes eu não tinha os criado de acordo com o que eu digitei e que eles eram exatamente iguais aos meus vizinhos. Prossegui com o jogo, até que eu fui surpreendido com os inimigos finais. Eles eram iguais aos meus parentes. Eram meus tios, pais, irmã e até alguns amigos meus. Fiquei impressionado com o visual deles. Caracteres que se assemelhavam com criações de Deus e da natureza. Fui prosseguindo até que eu entrei em um local novo. Esse local era exatamente igual à minha casa. A sala, a entrada, tudo. Fui subindo na escadaria e o cenário era meu quarto e o chefão final era eu. Foi uma luta um pouco demorada. A aparência do chefão comigo eram tão parecidas que os golpes que meu personagem dava nele, eu podia sentir algumas dores em meu corpo, que se assemelhavam a golpes corporais e um ferro penetrando em minha carne, o que seria a espada que meu personagem estava usando. As dores eram tão fortes que eu quase desisti de jogar. Eu finalmente derrotei o chefão e automaticamente fui para fora de casa e chegou na rua do cenário. Apareceu uma caixa de seleção, onde eu poderia selecionar duas armas, um canhão portátil e uma RPG lança-mísseis. Selecionei o lança-mísseis e meu personagem começou a atirar na minha casa e na casa dos outros inimigos, e assim as destruindo. A fase terminou e a próxima era uma cidade vista de longe. No céu do cenário tinha algo que parecia uma bomba. Muito provavelmente uma bomba atômica. Estava ficando tarde demais, então saí do jogo. Depois de algumas semanas, fui jogar novamente. Mas quando fui ligar meu computador, tocaram minha campainha. Fui atender e lá estavam os policiais. Eles me deram a pior notícia que eu poderia ouvir em toda a minha vida. Uma notícia traumatizante e horrível. Depois que eu a ouvi, eu chorei muito. Eles me informaram que meus familiares e minha família haviam sido mortos por alguém que usava uma espada. Sim, uma espada. Depois daquele dia, eu fiquei muito triste.
Muito triste mesmo, uma grande depressão. Depois disso, eu fiquei tão traumatizado e depressivo que eu tinha desmaiado na frente de casa e acordei em um hospital. Do lado de minha cama, havia os mesmos policiais que me informaram sobre o ocorrido. Pedi algumas informações para eles. Eles me disseram que não tinha certeza absoluta de quem matou minha família, mas eles tinham certeza que o assassino usava uma espada, porque eles analisaram as feridas e concluíram, já que os golpes eram muito profundos para serem um facão, e que viram que os golpes pareciam ter um formato meio triangular, parecia uma espécie de Excalibur usada por colonizadores ingleses das épocas de colonização. Não me lembro de todas as coisas, mas eles disseram que os meus vizinhos foram mortos talvez pelo mesmo assassino e que a casa deles foram destruídas por uma explosão causada por um lança-mísseis. Eles também disseram que a minha casa tinha explodido misteriosamente, talvez por um lança-mísseis. Depois de alguns dias, saí do hospital e fui morar na casa dos meus tios, sozinho sem ninguém. Agora estou no quarto, segurando uma espada enquanto policiais tentam arrombar a porta. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e compartilhe. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.